Olá pessoal, que alegria poder mais um dia estar aqui então proclamando a palavra de Deus para vocês, o Evangelho de nosso Senhor Jesus, que hoje está em Marcos, capítulo 7, versículos do 14 ao 23, nesse dia 9 de fevereiro de 2022. Vamos ouvir? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei o que torna o homem impuro. Não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Querido irmão, querida irmã, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Os ensinamentos de Jesus são caminho de salvação para nós. Por isso, então, vamos compreender cada vez mais a verdadeira essência do Evangelho, que está, então, na conservação da vida do homem, da alegria, então, de ter um Deus que é por nós e não contra nós. Então, por isso, Jesus, então, vem romper certos preconceitos, certas regras, que já não fazem mais sentido no seu tempo, muito menos para o nosso tempo. Então, que nós possamos separar bem o que é a vontade de Deus, o que é a vontade dos homens, o que é determinação de Deus e o que é, então, uma regra para uma boa saúde. Para que, então, nós não atribuímos a Deus coisas que são eternas, enquanto que, na verdade, aquilo que é eterno nós desprezamos e aquilo que é passageiro nós valorizamos. Então nós precisamos compreender, desmistificar certas coisas, desmitificar certas coisas, deixar de tornar aquilo como algo mítico, mas também, sem deixar de lado aquilo que é real dentro dos ensinamentos proféticos de nosso Senhor Jesus. Ensinamentos esses que valorizam o nosso ser, nosso estar no mundo, valoriza toda a consciência de ser seres humanos e amados por Deus, queridos por Deus e não desprezados. Então aqui nós estamos dando uma discussão nesse Evangelho do puro e impuro, que se você quiser aprofundar um pouco mais dentro do contexto histórico da época, voltar lá no livro do Levítico, Então, todo o livro de Levítico é um livro, então, que vai falar sobre as normas litúrgicas, as formas dos ritos, os alimentos que poderiam, que eram tidos de puro e impuro, aqueles atos que eram puros e aqueles atos que eram impuros, da parte, então, que eles consideravam ser mandamentos de Deus. Mas sempre lembrar, do contexto. Todo texto tem um contexto, então a gente não pode interpretar a palavra de Deus ao pé da letra. Nós precisamos, então, compreender essa palavra, compreender o seu contexto, por que eles escreveram isso naquela época e por que hoje não tem tanto sentido mais. Mas a palavra de Deus, ela tem o seu sentido profundo que não muda.
Só que, infelizmente, muitos de nós ficamos mais com aquilo que é supérfluo dentro das regras, dentro da lei de Deus, dentro daquilo que são normas para a gente poder viver aquela palavra. No entanto, a gente precisa estar bem atentos a não desvalorizar o que é valor dentro do Evangelho, dentro dessas normas, tá bom? Para a gente não ficar no supérfluo. É isso que Jesus está tentando passar ali para aquela multidão e passar para os seus discípulos, que ele ainda fica chateado, poxa vida, mas nem vocês estão compreendendo. Então, o que torna o homem impuro são as suas más intenções, são a forma com que ele faz certas coisas na vida. Não é o alimento que é impuro, é aquilo que sai de dentro do coração do homem, as suas más inclinações, né? A maldade, né? Que ele tem dentro de si, que é então externar em vez de controlar com o amor. Então vamos lá, vamos, né, estar íntimo de Deus. Então o que vale muito na igreja é a intenção com que nós fazemos. O que vai nos tornar impuro ou puro nas nossas ações são a forma com que eu realizo elas. Se eu faço aquilo com um coração sincero, não apenas para cumprir um preceito, uma obrigação, mas eu faço aquilo porque eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Então a gente tem que entender, né, que Deus não quer nos colocar aquele monte de regras que às vezes nos oprime, nos comprime e não faz com que a gente então possa viver a tua palavra de forma sincera, justa e honesta, tá bom? Então vamos estar atentos, vamos ver o que é supérfluo, o que não é, e ficar com o essencial, tá bom? E eu tenho que fazer, né, ir à missa por amor. Eu tenho que amar, né, fazer o meu ato de caridade por amor, não para me aparecer, para mostrar, olha, eu estou, né, fazendo tudo certinho, né, mas o coração está distante de Deus, o coração está longe do Senhor, não tem amor por aquilo que está fazendo. Então vamos pensar direito e agir conforme o Evangelho, então. Um abraço, até o próximo Evangelho.